Fala pessoal da Aventuras em Série, tudo bem? Aqui é a Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou pra vocês sobre a segunda temporada de Eu Nunca. Então, roda a vinheta. This is my last chance for an American high school boyfriend. Good morning, Ben. Good morning, Paxton. That's why I have to figure out my boy situation stat. What's the alternative? You just date two guys until you move to India? So you're saying I should just have two boyfriends? Definitely not. Oh my god. I have two boyfriends. Temporada maravilhosa, extremamente necessária. Cada personagem, cada história, tudo que foi feito, tudo que foi contado nessa temporada, gente, eu amei muito, 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 muito mesmo. Temos ainda vários problemas que precisam ser melhorados, temos. Mas ainda assim, a temporada tá maravilhosa pra mim, tá perfeita. A evolução da Dev pra mim foi o que mais me chocou na temporada. Porque assim, isso eu até converso com umas amigas minhas sobre essa personagem. Porque a gente vê que a personagem ela é bastante segura. E sejamos bem sinceros aqui agora com vocês, né? Pessoal, o problema todo não é ela ficar com o Paxson, o problema todo não é ela ficar com o Ben. Ela pode ficar com quem ela quiser. O problema todo é, não adianta ela querer ficar com um ou com o outro se ela não se achar, se ela não se amar o suficiente. Esse é o problema da personagem. Ela quer mudar pra poder ficar com eles. Ela quer mudar pra que eles gostem dela, sendo que eles gostam dela pelo que ela tá apresentando ali pra eles, entendeu? Tanto que, vou ser bem sincera, fiz um vídeo aqui junto com a Thay. Eu sou Team Paxson roxa, né? Sou Team Paxson mesmo. Prefiro ele com a Dev mil vezes. Deu pra ver pra mim nitidamente nessa temporada que ele e ela e o Ben são muito mais amigos do que namorados. A relação deles é de amizade. É, por exemplo, eu tô precisando de ajuda, vou ligar pro Ben porque o Ben vai lá, vai me ajudar, vai me dar uma orientação. Gostei de ver que nessa temporada teve um aprofundamento dos personagens, sabe? Eu acho que na primeira temporada a gente vê muito contando a história do Ben. A gente tem um episódio inteiro praticamente falando só sobre o personagem, detalhando o personagem, contando como é que ele é, falando como é que é a família dele e o porquê dele ser tão sozinho, né? Porque é um garoto rico, que tem várias coisas, acesso a várias coisas, tem tudo que quer a hora que quer, porque tem um pai e mãe que consegue dar isso pra ele, mas em compensação não é feliz, sabe? Não tem amigos, a namorada só tá usando ele por causa do dinheiro. Então, assim, não é um cara feliz, não é. Então, nessa temporada a gente pode ver que, assim como contou a história do Ben na primeira, a segunda foi contada do Paxson. A gente vê a família dele, a profissão da família dele, como é que ele vive, como é que ele mora. A irmã dele, que pra mim, sério, eu quero muito uma série só dela. Porque a irmã dele é a personagem mais sensata da série inteira. É a única personagem que pra mim não erra a série inteira, 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 inteira. É maravilhosa. A irmã dele, assim, olha, se não é a irmã dele na vida dele, eu não sei nem o que seria. Porque ela é a luz na vida desse homem. Porque ela que dá o alerta, ela que fala, garota, acorda. E todas as vezes em relação a Dev, é ela que fala, faz isso, 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 isso. Então, sem essa personagem, pra mim, Paxson e nem mesmo a Dev conseguiriam ser alguma coisa. Então, a irmã dele é essencial, maravilhosa e perfeita, personagem fundamental na série. E a gente pode ver que Paxson se machuca, né? E a Dev, nosso anjinho ali, vai lá, tenta ajudar o garoto e tudo. Mas antes disso, eles vão e tem uma briga muito ruim. Assim que soltou o trailer, a primeira coisa que eu pensei foi: vou passar raiva com a personagem. Vou falar mal, vou criticar a personagem a temporada inteira. Eu pensei isso, creio que você que está assistindo também pensou. É o pensamento global de todo mundo em relação à personagem. E quando a gente começa a ver a série, a gente vê que, beleza, o primeiro e o segundo episódio foram muitos episódios assim que a gente fala sobre a personagem, que a gente vê ela nesse bolo aí, nesse triângulo aí. Mas depois do segundo episódio ela já se define. Ela parece que os garotos descobrem, ela vai e sabe o que ela quer da vida, entende? Então, pra mim, tirando o primeiro episódio, foi o episódio assim que a gente passa e fala que, meu Deus, quero dar um tapa nessa garota, pelo amor de Deus. Mas depois a gente vê que ela toma uma direção, que ela melhora, que ela evolui. E o que eu achei maravilhoso, gente, ela evoluiu demais, 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 demais. É indescritível o quanto essa personagem evoluiu. Assim, continua fazendo besteira? Faz, pra caramba. Faz a temporada besteira em todas. Todos os episódios ela tá fazendo uma coisa diferente, uma coisa ruim. Mas é isso que traz o cômico da série, sabe? É isso que traz a parte engraçada da série. É essas palhaçadas que ela faz, essas coisas que a gente acha que seriam impossíveis, que ela vai lá e faz, entende? Então, vendo ela ali, a gente começa a achar algumas coisas engraçadas, a gente fala, meu Deus, essa garota é doida. Mas ainda assim, foi muito bom a gente ver o quanto evoluiu, porque, gente, ela tentou bastante melhorar.
ela tentou evoluir, ela tentou aprender com os erros dela, ela evitou errar, ela evitou cometer os erros que ela comete várias vezes na primeira temporada. Então, ver essa evolução do personagem pra mim foi a melhor parte da série inteira. E é nítido e óbvio o quão ela evoluiu, sabe? Ela soube lidar com as coisas com muita maturidade. Eu acho que ela passou a dar ouvidos ao que a terapeuta dela estava falando, ao que as amigas dela estavam falando, e sem contar que pra mim foi maravilhoso. Ver ela conversando com a psicóloga dela, ver ela ali, sabe, criando uma zona de conforto, sabe, criando uma relação com a psicóloga dela de confiança, de chegar pra psicóloga e contar o que tá acontecendo na vida dela, e realmente a psicóloga poder ajudar ela de verdade. E a mesma coisa em relação às amigas, assim, eu pensei que ela ia brigar muito com as amigas dela, e isso não aconteceu. A gente vê que ela e as amigas dela ficam juntas do primeiro até o início. As amigas delas ajudam ela, inclusive, em relação ao Paxson e ao Ben, tanto que se ela não tivesse contado em relação a esses dois, não sei como eles não iriam ter descoberto isso antes. Só descobriram porque na hora a Dev própria descuidou, né? Porque a menina estava saindo com o Paxson, no fundo que estava sendo era a Dev. Então, nesse bolo as amigas puderam ajudar, as amigas puderam estar perto dela. E pra mim isso foi maravilhoso, porque ela pôde contar com a mãe também, porque a gente vê que ela pede ajuda da mãe em relação à Anissa. Então, ela evoluiu bastante. É um longo caminho pela frente, ela não evoluiu 100%, ela não tá 100% bem, mas deu os primeiros passos, né? E isso aqui é o mais legal de observar e o ponto que a gente precisa deixar de falar aqui, né? A gente precisa conversar. E o tema pra gente foi proposto dela ficar com o Paxson e com o Ben. E eu sei que eu falando isso é muito injusto, porque, como eu falei, eu só tenho a Paxson roxa. Porém, gente, ficou nítido nessa temporada que ela não tem como ficar com o Ben de jeito nenhum. Você vai chegar pra mim e dizer, mas Letícia, a Dev foi atrás do Ben. A Dev ficou de graça com a Anissa. A Dev contou o segredo da Anissa pra todo mundo. Entendo, compreendo. Errou pra caramba. Tudo bem. Mas, galera, deu pra ver, do início ao fim, que a relação dela com o Ben é uma relação de amizade. E ela só foi atrás do Ben porque o Paxson deu um bolo nela. Pronto. Ela não foi atrás do Ben porque, poxa, eu tô afim dele, eu tô gostando dele. Não. Sabe? Porque, literalmente, o Ben era a última opção que ela tinha ali. Então, ela fez aquilo que ela fez pelo Ben por causa disso. E desculpa, o Ben fica muito melhor com a Anissa do que com ela. Ficou nítido isso, sabe? Ele teve uma melhor conexão com a Anissa, uma melhor relação com a Anissa. E, gente, isso é óbvio pra todo mundo que estiver assistindo a série. Então, assim, não vem chegar pra mim e dizer que ele fica bem, que ela fica bem com o Ben. Pra mim, não tem jeito, sabe? E eu achei que os diretores, quem escreveu, a direção, foi muito, muito, muito boa no que eles fizeram. Por quê? A gente tinha noção de que a temporada inteira seria ela, o Ben e o Paxson. E a gente pode ver que não. A gente ainda vai ter esse triângulo indo pra terceira temporada. Porque o que acontece? Nessa meio desse bolo aí, né? A coitada briga com o Ben, briga com o Paxson, se separa dos dois, vai atrás do Ben pra poder ficar junto, o Ben recusa. Aí depois passa a ficar com o Paxson, o bobão ali renuncia a garota. E no final fica com o Paxson. Só que a gente vê que o Ben ainda gosta dela. Ainda tem sentimento por ela. E é essa parte que a gente precisa dar atenção. Por quê? Ele tá com a Anissa. Então agora, o que pode acontecer com eles, sabe? Porque assim, ela tá com o Paxson e agora tá realmente com ele publicamente, porque ele não quis assumir ela, o que eu achei um absurdo, sabe? Um absurdo real da parte dele. Porque ele, beleza, ela ajudou ele a se machucar, mas não assumir ela publicamente é culpa dele. Ele pode dizer que, você me fez quebrar meu braço e me fez ser do time de natação. Aquilo ali foi um acidente. Se ele se machucou porque ele não estava olhando para o lado pro outro na hora de atravessar. Não foi ela com o carro que foi lá e bateu nele. Sabe? Ele foi falta de desatenção dele ter quebrado o braço. E ele culpa a garota por isso. E eu acho ridículo pra mim, eu acho ridículo. Quando ele faz isso e culpa ela. E ele pode até dizer que o erro é dela, mas agora tá renunciando a menina e não tá assumindo ela, é culpa totalmente dele, não dela. Entendeu? Ele poderia muito bem ter assumido a menina, independente do que as pessoas fossem falar pra ele. Eu achei isso uma palhaçada, entendeu? Querendo ficar com ela em casa, mas não assumindo a menina publicamente. Achei isso ridículo. E eu pensei até que ela ia fazer ciúme nele. Porque é o seguinte, o garoto não quer assumir ela publicamente. Então o único jeito dele fazer ela assumir ela publicamente é fazendo ele ficar com ciúme. Porque a gente vê que o ego dele fica machucado quando descobre que ela estava saindo com o Ben ao mesmo tempo. Porque o problema todo não é ela ter um passado com o Ben. O problema todo é ela estar saindo com ele e com o Ben ao mesmo tempo. Outra coisa que eu achei coerentíssima, eles não brigaram entre si como garotos e também não brigaram por ela. Eles deixaram ela com o erro que ela fez e seguindo as próprias vidas. Eu achei isso perfeito. A gente vê que isso machuca um pouco o ego dele, isso fere o ego dele ali.
Então eu tava achando que ela ia fazer ele ficar com ciúme. E a gente pode ver os sinais de maturidade da Dev nesse processo todo, porque assim, ela foi sincera com ele. Ela chegou na cara dele e falou, ó, Paxson, A, B, C, D, E, pronto, acabou. Quer ficar comigo? Isso. Se você não quer ficar comigo, não tem problema. E, gente, a gente vê que ela super teve maturidade em relação a isso. E ela para pra analisar e falar, caramba, eu tava me gostando do garoto e ele tava fazendo isso comigo. Achei legal também ela ter contado pras amigas dela, não ter escondido isso. Porque a gente vê que na primeira temporada ela fala pras amigas que dormiu com ele, fala até pro Ben que dormiu com ele, né? E no fundo isso não aconteceu. Então a gente pode ver que nessa temporada ela não dormiu com o Paxson ainda, eles ficaram, mas não dormiram, né? Não dormiram juntos assim. Então, é igual a gente vê ela contando, ela se abrindo, ela, sabe, tentando melhorar. Porque o que ela fez com a Anissa pra mim, pedindo desculpa, que declaração foi aquela, que cartaz foi aquele, que roupa foi aquela, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente vê que ela tava tentando pedir desculpa, ela tava tentando dar um próximo passo. E quando a Anissa dá se liga nela, e o Ben também, ela vê que ela tava depois, fala um pedir desculpa melhor. E na hora de pedir o Paxson pra poder ir pro baile com ele, ela tem todo um jeito, ela não faz uma demonstração pública, né? Ela não faz uma coisa assim, né? Ela não faz igual o Marcos fez, por exemplo, que fez um cartaz, fez uma dança no meio ali da escola pra menina que ele queria convidar. Ela faz uma pequena, ela faz um desenho de dance, né? Com papel, com plástico ali, e pede pra ele, quer ir pro baile comigo? Super privado, só ele vezes ali vendo. E ele fala que não na cara dos amigos dele. Então, essa foi a parte que eu concordaria com vocês de criticar ele. E sim, nessa temporada ele foi ridículo com ela. Foi grosso com ela. Foi horrível com ela. E é o que eu falo. Eu sou muito torcedora dele com a Dev. Mas eu tô achando que na próxima temporada ela vai ficar com o Ben. E eu acho que a próxima temporada vai ser uma temporada de muita confusão, assim, sabe? Mais ligação entre os personagens. A gente vai poder ver mais o que acontece com eles, o que se passa na cabeça desses personagens, como é que é a história deles. Porque essa temporada pra mim foi de várias evoluções. Eu não sabia da evolução da Anissa, por exemplo. E a Anissa, outra personagem pra mim que foi fundamental a temporada inteira. Gente, o que foi a Anissa nessa temporada? A Anissa foi maravilhosa, perfeita. E eu pensei que ela ia chegar lá e fazer mal pra Dev. Não, ela foi super amiga da Dev, super parceira da Dev, super irmã praticamente ali da Dev. E eu achei isso sensacional, sabe? A garota foi super sincera, jogou limpo em tudo que estava fazendo. E ela também ali tinha desculpa alimentar. E eu achei muito interessante, muito legal terem tocado nesse tema. Porque, eu juro pra vocês, eu não me lembro qual foi a série e qual foi o último filme que eu assisti em que tocavam nesse assunto. E olha que eu assisti série e filme direto. Então, assim, eu não me lembro qual foi a última série e filme que a gente teve personagens que tocavam nesse tema. Então foi muito importante a gente ver lá, eles falarem aquilo ali, eles relatarem aquilo ali, eles mostrarem aquilo ali. Eles disseram ali pra gente o que estava acontecendo com a personagem. Achei muito legal eles terem botado isso nela, terem adicionado isso na personagem. Então eu achei sensacional terem tocado nesse tema. Talvez a gente possa ver tocando mais ainda na próxima temporada, né? Com a personagem, com a história dela. E, olha, a Dev com as amigas dela, né? Porque foram a dupla dela durante a série inteira. Foram pessoas que estavam ajudando a Dev a temporada inteira. E a Fabiola, eu fiquei bem chateadinha, porque assim, gostar de meninas pra ela é uma coisa nova. É uma coisa que ela nunca tinha feito. E agora que tá passando por isso, tá tendo uma nova descoberta. Tem a mãe em casa que parece que tá toda alegre e feliz com isso. A filha aprecia e a mãe dela ter gostado disso. Porém, a mãe dela tá fazendo muito alarde em relação a tudo isso. E nesse meio processo, ela ficou com medo de mostrar a Ivy pra mãe dela. Só que a mãe dela e a Ivy se dão super bem de cara. Viram BFF de cara. E aí a gente vê que a personagem relaxa. Quando chega o baile, quando chega o dia da dança, a personagem mudou toda. A personagem adicionou uma outra característica. E eu concordo muito com o fato dela ter perdido o cubo de robótica pro outro menino. Porque a personagem mudou tanto, que tava perdendo as características próprias que ela tinha. Então, ver que a Eleanor, por mais grossa que seja falando aquilo pra ela, foi um se liga, foi uma corda. Fiquei com pena por ela em relação a isso. Mas foi uma coisa que ela foi ver ali na hora e acordar. E até a própria Ivy falou pra ela, cara, eu gosto de você pelo que você é. Eu não quero que você se torne em mim. Eu não quero que você goste das coisas que eu gosto, eu faço as coisas que eu faço. Eu gosto de você pelo que você é. Então, assim, outra personagem que amadureceu, outra personagem que aprendeu. E eu tava conversando isso com uma amiga minha. E ela me falou sobre uma coisa muito importante. O relacionamento da Eleanor com o Astro foi algo assim que me chocou bastante. Por quê?
Eu não tinha achado que tinha sido um relacionamento abusivo, mas eu tava conversando com a minha amiga e ela falou que foi. Eu falei, beleza, tudo bem. Porque, gente, vou de fato, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. O cara tá fazendo piti por nada. Por nada, por nada. Nada, 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 nada. A troco de nada. Então eu ficaria muito chateada se, por exemplo, um namorado meu chegasse, né, os amigos dele viessem pra mim e ficassem desconfiando de mim. Eu ficaria super chateada em relação a isso. Eu entendo ela ficar chateada com a Fabiola e com a Dev em relação a isso. Só que, pessoal, vamos lá. Ela não parou nem pra poder dar atenção pras amigas dela mesmo assim, sabe? E assim que ela descobriu a verdade, que não tava traindo ela, a garota teve um piti, a garota teve um ataque, entendeu? Só que o garoto acabou chegando dela agora, as amigas estão ali desde sempre. Então, assim, eu achei que foi muita falta de consideração da personagem ter feito isso, muito falta da personagem ter feito isso. E, vamos lá, ela namorava o Oliver, e, gente, o jeito que ela tratava o garoto também era ridículo, era ridículo. Ela não tava o menino bem, ela não tava o menino com atenção. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Ela meio que sofreu o que tava fazendo com o garoto, porque ela tratava o Oliver super mal e tá sendo tratada agora pelo garoto que ela gosta também super mal. Quando o Trent chamou a Eleanor pra dançar, eu pensei até que ele ia ficar com ela. Mas não, ele voltou a ficar com os amiguinhos dele ali, né? E deixou a garotinha sozinha de novo onde ela tava. Então, talvez, né? A Eleanor fique com o Trent na próxima temporada. Prefiro ela com o Oliver, independente de tudo. Mas se ficar com o Trent também vai ser engraçado. E eu tô querendo também ver a evolução desse casalzão aí, dessa duplinha. Então a gente pode ver o que tá acontecendo com a personagem, né? Como é que tá sendo essa história pra personagem em si. Então, eu gostei muito da temporada. Achei que a gente viu muita coisa nova, muita coisa legal. Foi legal também da gente ver o pai e a madrasta da Eleonora ali também. Muito legal a gente ver que eles ajudaram super ela ali. Deram super apoio pra ela ali, super atenção pra ela. E ver que as meninas ficaram juntas também, independente de tudo, pra mim foi perfeito. A gente precisa também falar sobre a mãe da Dev. Uma dela morreu. Ela já jogou a cidade dele no mar e tudo. Então, na minha concepção, eu acho que ela é super livre pra estar namorando uma outra pessoa. A Dev não gostar, a Dev sentir saudade do pai, é um ponto. Beleza. Agora, ela não tem que ficar solteira pro resto da vida dela. Entendeu? Se tem um garoto gostando dela, se tem alguém afim dela, eu acho que ela tinha sim total completa razão de estar saindo com o cara, de estar querendo conhecer o cara, de saber quem ele é. E a Dev ficar de graça assim, eu fiquei, meu Deus, meu Deus. Mas também, vamos lá, ela teve essa reação porque a mãe dela mentiu. A mãe dela muito bem poderia ter chegado pra ela e falar, filha, vamos lá, vamos conversar. Perdi seu pai há um tempo, né? Tô tendo agora um novo interesse. Estou querendo conhecer ele. Não falei namorar, estou querendo conhecer ele primeiro. Ela não conversou com a filha, entendeu? Ela já saiu saindo com o cara. E aí a Dev ficou chateada. Então, assim, eu não acho que a Dev tá certa, mas também não acho que tá completamente errada. Eu acho que ela ficar chateada com a mãe por não ter vontade de ter falado isso com ela foi uma reação ok. Porque ela tentou o direito de ficar chateada com a mãe em relação a isso. Agora, ela também tem que entender que a mãe dela já tá ficando adulta. E que assim como ela teve 2 namorados, a mãe dela tem direito de ter um, pelo menos. Né? Então, assim, eu achei uma super falta de consideração dela em relação a isso também. Mas também achei errado da mãe dela não ter falado a verdade. Mas foi muito bom a gente ver também a mãe dela saindo, né? Conhecendo outras pessoas. Não sendo somente aquela mãe super protetora da Dev, mas saindo, né? Conhecendo outras pessoas, vendo outras pessoas, olhando para outras pessoas. Isso também foi muito, muito, muito legal. Ver a personagem também, ter a sua história contada, porque ela foi pra Índia, rever a família. Então isso também foi muito bom, muito bacana a gente poder observar. Que ela também teve um momento e teve espaço também na série. Impulso. Esse é o nome que eu posso dizer da reação da Câmara. Por quê? Eu acho que o que estava acontecendo com ela no laboratório, uma injustiça. Porque sim, ela estava sendo discriminada pelo fato de ser mulher. Ela estava trabalhando num laboratório que só tinha homem. Ela era a única mulher, não estava ganhando conhecimento pelo trabalho que ela estava fazendo. E era um trabalho extremamente duro, um trabalho extremamente pesado. Um trabalho em que ela ficava horas lá, né, dando a vida, dando suor, dando tudo que ela tinha para poder estar ali. E não ganhando reconhecimento de nada em relação a isso. Então, eu super reconheço ela ter ficado chateada. Super reconheço ela ter pedido demissão. Não acho que tá errado em relação a isso. Mas agora, vamos lá. Ela trocou o Steve, que pra mim era o melhor companheiro que ela poderia ter. Ela não deveria ter escolhido o Prachão pra mim, mas escolheu o Prachão. Então fica com o cara. Entendeu? Agora, ela agindo daquele jeito que ela agiu, ela sair do jantar, sem nem pelo menos ter dado a oportunidade do garoto falar e se explicar, também foi errado. Porque se a gente for olhar, gente, a mãe da Dev, a Dev e a prima dela, as 3 agiram por impulso. Muito impulso. Entende? Então ela saiu da casa pela janela e eu falei assim, mulher,
você nem saber se ele te pedir em casamento ou não. E detalhe, eu tô achando que ele não vai pedir ela em casamento ainda. Eu acho que ela agiu por impulso porque ela achou que ele iria pedir. Só que qual seria a melhor reação que ela deveria ter? Chegar pro cara e falar, ó, vamos lá, vamos com calma, não quero casar agora. Deixa eu pelo menos conseguir algumas coisas na minha carreira, depois a gente casa. Ou vamos esperar se conhecer um pouco melhor pra gente poder casar. Tudo bem, entende? Mas ela saiu pela janela, deixou o cara sozinho com a família dele lá na casa dela. Entendeu? Então, eu tô achando que ela não vai ser pedida em casamento agora. Talvez, depois disso acontecer, ele talvez queira passar a pedir ele em casamento, né? E a gente vê que ela passa a ter olhares professor da dele. E eu fico assim, mulher, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Tipo, sempre ela e dois caras afim dela ao mesmo tempo. Então agora vai ser o Prachan e o professor dela na próxima temporada, provavelmente. E a gente vai ter que ver agora com quem ela vai ficar, né? Porque ela largou o cara em casa, então eu não sei se a família dele vai passar a gostar disso ou não, porque eu creio que a família dele não vai gostar porque ela deixou ele sozinho em casa e foi pro baile da sobrinha. Então assim, né? Não pode acontecer, como é que pode ser a história disso tudo. Então essa parada pra mim foi muito bacana, muito legal. Vemos amadurecimento em tudo. Tô querendo muito uma próxima temporada, de verdade. Tô super ansiosa. Vou ter que readmitir, o Paxton errou bastante. Não a justificativa de ter feito tudo aquilo que ele fez com ela. Uma baita de uma palhaçada. Achar que só pelo fato dela ter traído ele, ele poderia fazer a mesma coisa que fez por ela, pra mim tá totalmente errado. Totalmente horrível. Eu acho que sim, ele poderia cobrar a ajuda dela. Tipo, poxa, você me traiu. Agora o mínimo que pode fazer é me ajudar em relação à matéria. Beleza. Mas a Debbie deu um corte nele muito pesado e muito forte. Quando disse que ele tinha que se dedicar e tinha que fazer a parte dele. Que independente de tudo, ela não poderia ficar fazendo sempre a parte do trabalho dele por ele. E aí vem a irmã dele, fala com ele também, maravilhosa. E ele largar ela assim pra mim foi patético. E se a irmã dele descobre que ele fez isso com ela, é outra que também ficaria criticando a garota. Eu acho que nessa briga toda, a única pessoa que foi coerente pra mim em relação a Debbie e o Paxton foi o Ben. Porque, assim, o único que pra mim olhou pra situação toda com uma maturidade. O único que soube, assim, não julgou a Debbie, porque, assim, ela estava errada. Mas, ainda assim, ele soube ficar na dele. Ele soube, vou deixar a garota em paz, não vou ficar ali perturbando tanto ela. Ela que ia lá ficava cutucando ele, de fato. Então, pra mim, o Ben foi muito maduro em relação a tudo isso. O personagem se manteve ao que ele era, ao que ele tinha de valor, as qualidades que ele possuía. Isso pra mim foi muito bacana. O Ben, pra mim, foi a única pessoa que se manteve na bolinha que ele tinha. Mas é o que eu falo, todo mundo ainda tá tendo que evoluir, tá tendo que aprender alguma coisa. Então, tô querendo ver o que pode acontecer com ele na próxima temporada. E agora, né, ele tá com a pulga atrás da orelha, porque ele descobriu que a Debbie fez tudo aquilo que ela fez com a Alissa por causa dele. Então, como é que vai ficar essa próxima temporada? Como é que pode ser essa história toda? Como é que pode ser isso tudo? Então, eu tô muito animada pra ver como é que pode ser a história dele, o desenvolvimento do personagem. Como é que pode andar a história dele ali por trás de tudo. E, gente, tô muito curiosa de verdade. Já quero ver o que pode acontecer com ele. E tô achando que a gente não viu quase nada dele. Pode muita coisa surgir também sobre o personagem. Mas é aquilo, né? Eu tô próxima pra uma quarta temporada, tô querendo muito. Tô achando que a gente não viu quase nada, porque os personagens ainda estão se definindo. Eles ainda estão se descobrindo. Eles ainda estão sabendo quem eles são. A gente não tem nada definido em relação à série ainda, sabe? Os personagens ainda estão se descobrindo, ainda estão sendo criados. E vai ser muito legal a gente ver tudo isso, sabe? A gente vê a relação deles em relação a isso. A gente vê como é que tá sendo a história deles em relação a isso. Então, eu tô muito animada pra essa próxima temporada. Tô doida pra ver o que pode acontecer. E com certeza pra mim vai ter uma terceira temporada. E agora é tristeza, porque eu achei a série totalmente rápida. E agora eu vou ter que esperar mais um ano pra poder ver a próxima temporada, né? Mas tudo bem, a gente espera. E ainda faz vídeo pro canal. Então, pessoal, um beijo. Até o próximo vídeo do canal. E, ó, eu fiz um vídeo falando do teaser. Fiz vídeo falando da primeira temporada. Fiz vídeo com a Thay falando com quem ela deveria ficar. E tô fazendo esse vídeo agora. Então não deixem de assistir, não deixem de dar like, de compartilhar. E de dizer o que acharam pra gente, tá bom? Beijo e tchau, tchau.